começar de alguma forma, tratar o problema como sempre, como praticamente insolúvel, e não ter um início para resolver, não começar a refletir sobre isso, é que é um absurdo. Nós não passaremos para a próxima gestão do próximo prefeito sem conseguirmos fazer algumas mudanças nessa. Como a proposta do prefeito é mudança, nós estamos aqui ajudando ele a refletir que mudança é essa. E eu insisto, calçada pública, ela é o caminho que a prefeitura tem para discutir mobilidade urbana, já que o BRT é uma responsabilidade do Estado hoje, me parece uma coisa inadiável. Não, eu ia dizer, vereador, só que eu estava esperando para ouvir um pouco mais as pessoas aqui, então eu pretendo falar assim, mas acho que as contribuições são tão válidas que vale a pena escutar um pouco mais. Obrigado. Ok. Isso acontece, não se preocupa não. Vamos lá. Mais alguém? Alberto, Carrareto. Professor Pedro Canal, queria lhe ouvir um pouco. Aliás, Pedro é nosso diretor de Urbanismo e Arquitetura da Faculdade Salesiana. A gente já ouviu particularmente, mas eu queria que Vossa Excelência falasse aqui para os nossos ouvintes. Na verdade, eu acho que o que tinha que ser dito já foi dito. É importante ter um caminho a ser traçado. Eu acredito que é um problema grande para a prefeitura assumir de uma vez só, né? Acho que a questão é como a prefeitura tem condição de assumir, de que forma a prefeitura tem condição de assumir esse compromisso das calçadas. É um espaço público, nem semipúblico é. Se fosse semipúblico, a gente poderia discutir ainda uma questão de compartilhamento aí de responsabilidades, mas no meu entendimento, eu concordo com o Chalupa, com todos que disseram, é um espaço totalmente público, assim como as ruas, como a circulação. A gente discute na faculdade muito, desde o primeiro período, a questão da acessibilidade, colocando na cabeça do nosso aluno, do jovem que vai se formar arquiteto e urbanista, esse conceito de acessibilidade como um conceito básico para ser utilizado em todos os seus projetos. Então, ninguém vai sair da Faculdade Salesiana sem fazer uma calçada cidadã, sem saber fazer, sem saber discutir, sem saber promover nos seus projetos esse tipo de calçada. Porque não tem mais sentido falar de uma cidade sem acessibilidade, falar de uma cidade sem cidadania. E se você quer cidadania, você tem que ter acessibilidade. Então, é um princípio básico da cidadania. Então, eu acho que concordando e agradecendo o convite de participar dessa audiência, acho que é muito válido essa discussão e é imprescindível que não se adie muito também, porque se a gente ficar discutindo muito tempo, isso vai passar e daí a pouco uma nova gestão, uma nova discussão, e a gente não chega muito às vias de fato, vamos dizer assim, né? Obrigado. Muito bem. Vou provocar nosso amigo da Associação Comercial da Vila Rubim, Fernando Freixo, para dar sua opinião sobre o tema. Nós já conversamos um pouquinho. Não era a intenção, não. Não tinha intenção de falar, não. Estava vindo mais para ouvir. Mas só fala quem tem o que dizer, você tem. Eu gostaria de fazer uma proposta, se cabe aqui. Pois não. Desvinculasse, antes de nós chegarmos ao que fazer a respeito das calçadas, que eu comum com todos aqui, que se trata de área pública, que tivesse condições de desvincular a execução das calçadas cidadãs às liberações de alvarás de funcionamento dos comércios. Porque isso tem atrapalhado muito aqueles que já sofrem com impostos e com outras dificuldades para manter o estabelecimento aberto. Então, eu acredito que está na hora, ou melhor, já passou-se da hora de discutir a respeito das calçadas. Concordo plenamente com o Pedro Canal, quando ele coloca que temos que pensar a cidade já sempre com a questão da mobilidade, mas se já passou da hora, o que a gente vai fazer com essas calçadas que já estão sendo feitas fora de padrão? Você circula hoje na Marcos de Azevedo, na Duarte Lemos, eu digo na área do centro de Vitória, você encontra na mesma calçada, no mesmo quarteirão, calçadas com 2 cerâmicas táticas, ou daqui a pouco com 3, tem uma diferença de desnível entre calçadas. Você para sair da frente de uma loja para outra, você tem um degrau, ora para cima, ora para baixo.
Então, eu acho que já quando tivesse na execução por parte do poder público, isso já não estaria acontecendo, porque teria uma continuidade na obra. E hoje está sendo feito, continua-se errando com a calçada. Então, a proposta, vereador, é, primeiro, desvincular a situação do alvará de funcionamento com as calçadas cidadãs. E, segundo, que repensasse as execuções que estão sendo solicitadas, né? Porque eu mesmo estou para fazer na Marechal Campos, na minha casa, mas eu estou vendo que eu vou arrumar uma confusão com a vizinha, porque ela fez primeiro e o desnível que vai ter entre uma calçada e outra, não sei como vai ser possível fazer o entendimento daquilo ali. Ficaria na dependência do município, né? Renato, muito obrigado. Essa sessão está sendo toda gravada, nós estamos anotando também, e todas as sugestões nós vamos tratar depois de consensar num documento único, que nós vamos depois, naturalmente, encaminhar ao prefeito de Vitória como fruto, resultado dessa audiência e todas as conversas que nós tivemos ao longo dessa nossa trajetória. Otto, você quer falar? Você tem coisas importantes para nos dizer, eu tenho certeza disso. Otto é um técnico antigo e super conceituado da SEDEC, está acompanhando aqui a nossa subsecretária Lúcia Vilarinho Ramos, eu queria ouvi-lo. Bom, boa noite. Eu trabalho com calçada cidadã desde 2006, e esse trabalho, na verdade, começou bem antes com o próprio Código de Posturas, que instituiu o primeiro conceito de calçada cidadã e a sua regulamentação, Decreto 11.975, que foi de 2004. Então, a primeira vez que apareceu o termo calçada cidadã foi no decreto que regulamentou o Código de Posturas. Em 2006, basicamente, se deu o start nas ações fiscais, nas ações em que a prefeitura fazia cumprir as determinações que estão no artigo 57 do Código de Posturas e nos artigos 163 e 164 do Código de Edificações, modificado pela Lei 6.525. Resumindo, nós tínhamos um padrão e uma obrigação legal de fazer cumprir a lei. Em 2007 foram feitas, 2006 até 2007 foram feitas muitas ações, e em julho de 2007, basicamente depois de um ano de trabalho, a prefeitura parou para refletir em cima do que já vinha sendo feito. Eu estou falando sempre em cima de ações fiscais. E o que se viu foi um mar de pessoas fazendo calçadas de uma forma errada. Sim. E o erro básico, que eu acho que é o que mais incomoda as pessoas, é a diferença que tem no meio-fio, que acaba acarretando uma diferença entre o nível da calçada nos vizinhos. Esse eu acredito que seja o erro que as pessoas mais sentem. Esse trabalho que foi feito de 2006 a 2007, ele basicamente atingiu, o foco dele foi atingir aquelas calçadas que estavam em pior situação em 3 bairros, Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi. E nesse período foram feitas cerca de 1.000 intimações. Não significa que tiveram 1.000 obras, mas tiveram 1.000 proprietários que foram compelidos a executar uma calçada, a sua calçada. E o que se viu? A maioria das pessoas que fizeram tentando fazer a sua calçada de acordo com o modelo da calçada cidadã. E aí é que as pessoas começaram a perceber que quando você faz um trabalho no meio de quadra, por exemplo, ou numa esquina, o restante fica errado. Então, a partir de 2008, mudou-se a estratégia. A prefeitura passou a trabalhar intimações ao longo de vias inteiras. Então, eu vou citar algumas. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a nossa Avenida Beira-Mar, Avenida Nossa Senhora da Penha, Avenida Desembargador Santos Neves, Rua Carlos Martins, Rua José Celso Cláudio, Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro República, Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, Avenida Carlos Gomes de Sá, Avenida Desembargador Dermeval Lírio, Rua General Osório, diversas ruas nos bairros Parque Moscoso, Santa Clara, entre outros. Então, o trabalho que foi feito foi de pegar uma via e intimar todos os proprietários de imóveis que faziam frente para essa via.
Sendo que nos autos de intimação,